Oi, Jaqueline, boa noite. Vou te chamar aqui agora, te convidar. Mariana, boa noite. Boa noite, Bárbara. Olá, Olá, Marlon, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Desculpa a demora, o atraso, mas parece que realmente já voltou tudo ao normal, para ter engarrafamento, né, pelo visto. Eu vim do Rio, É tô verdade, as vindo para atividades cá. estão sendo retomadas aí, É, inclusive a atividade do trânsito que a gente vai ter que enfrentar. muito tempo que eu não enfrentava engarrafamento na ponte. Hoje eu enfrentei. É, o engarrafamento da Boa ponte é noite. pesado, né? O engarrafamento da Boa ponte é noite, super gente. pesado. Roberto, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que estão entrando. Já falei aqui com a Bárbara, Boa noite, Mário, Bárbara, Vera. com a Mariana. Boa noite. Boa noite a todos. A gente está começando mais uma live. Hoje uma live muito especial com a minha querida aqui, advogada e mestranda, né? Tenho muito orgulho dela, que está arrebentando aí no início da vida acadêmica também. E hoje a gente vai abordar sobre um assunto extremamente importante, que é uma realidade, que é a retomada das atividades, né? Querendo a gente ou não, concordando ou não, já está acontecendo e a gente, como advogado, principalmente quem milita na seara trabalhista, tem que estar aí preparado para as novas questões que vão começar a surgir agora com o retorno das atividades, né? E a Jaqueline vai falar um pouquinho para a gente sobre essas novidades, né? E em seguida a gente vai, eu vou comentar aqui algumas questões que são importantes para a temática, mas enfim, a gente tem que estar preparado, tem que começar realmente já a pensar, né, nos casos concretos que vão surgir agora com o retorno do novo normal, como que ficam as situações dos contratos de trabalho, como que ficam as situações é, depois, né, do término da validade, de vigência da medida provisória 927 e da medida provisória 936. A 936, inclusive, teve umas. É, está tendo, na verdade, umas alterações no Congresso Nacional, né? A gente tem a possibilidade aí de incentivo fiscal até 2022, mas ainda está valendo. Houve aí a reedição da medida provisória, 920, tanto a 936 quanto a 927. E a gente vai abordar um pouquinho aqui essas questões no âmbito das relações de trabalho. Doutora Jaqueline, com a palavra é sua. Felipe, grande amigo da OAB Jovens de Niterói, prestigiando a gente. Muito obrigada pela presença. Você não mencionou que você é o meu mentor, né? A gente está fazendo parte aí do projeto da mentoria da OAB, e eu estou muito feliz, fui muito feliz por ter você ser meu mentor, pela oportunidade que a gente tem de troca, pelo aprendizado também, você sempre está disponível para a gente poder conversar, então quero agradecer aqui também publicamente esse trabalho voluntário Obrigado. que você está fazendo e todo esse aprendizado que eu estou tendo com você, tá? Muito obrigada Eu por essa que agradeço. oportunidade também de estar aqui no seu Eu também. Instagram, conversando com você sobre esse assunto tão importante, né? E trocando ideias, trocando figurinhas, e sempre acrescenta conhecimento, enfim, muito obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço. Pessoal, sigam a Jaqueline. Olha, ela tá dando um banho. Ela tá realmente agora fazendo um feed muito bonito no Instagram, com informação, com conteúdo importante de direito do trabalho. Tá realmente bacana demais ali, fazendo realmente um informativo ali de qualidade. E realmente tô gostando de ver. Fez um vídeo, né, lá que eu vi. E essa é a primeira live da Jaqueline, né? Eu tô muito orgulhoso da Minha Jaqueline. primeira live tava super nervosa, eu nunca tinha feito. Eu entrei até numa live ali antes no meu Instagram para falar pro pessoal que a gente ia começar a nossa live, meu som não tava funcionando. Eu fico assim, gente, vou fazer uma live com o meu mentor, que nervoso, mas também muito orgulho de estar participando aqui. E obrigada aí pelo reconhecimento, dá sempre muito trabalho, né, a gente fazer esse trabalho no Instagram, enfim, mas é sempre bom a gente estar difundindo conhecimento, tudo que a gente aprende. A gente está na universidade, né? Você falou que eu estou fazendo mestrado agora.
faço pós também na UERJ, a gente está na universidade para poder passar o nosso conhecimento para os outros também. Então, é isso que eu tento fazer um pouquinho no Instagram e que a gente vai fazer aqui junto. Enfim, muito obrigada. Nada. Ó, tá com a palavra, agora a palavra é sua. Tá bom, então. Então, primeiramente, Vai. assim, acho que a questão que se destaca assim, para todo mundo, e os contratos que foram suspensos, os contratos que tiveram a jornada reduzida, né, que foram as principais ali, medidas da MP 936, né, que ainda está em vigência, como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela ainda está em vigência. Então, a gente vai se reger pelas normas dessa medida. Então, assim, muitos contratos tiveram a jornada de trabalho reduzida, com a respectiva redução do salário, ou então o contrato foi totalmente suspenso, e em ambos os casos teve a complementação ali do governo, né, benefício emergencial do governo, e as pessoas começaram a receber isso. Então, assim, a pergunta que surge, com a retomada gradual das atividades, o que acontece com esses contratos que foram suspensos? Porque, a princípio, todo mundo sabe que a gente teve a definição ali de um prazo, né? Até 60 dias em suspensão, até 90 dias em redução da jornada. Então, assim, poxa, eu defini um prazo, vou voltar antes? O empregador pode fazer com que eu volte antes? Então, a própria medida dá essa resposta para a gente, então, assim, não tem muita dúvida, né? Concordando ou não, como o Marlon bem pontuou, as medidas estão sendo, a economia está sendo retomada, então, o que a MP prevê? Que, no caso de suspensão e redução da jornada, o empregador tem que informar o empregado de que o emprego vai ter que ser retomado presencialmente e, no prazo de 2 dias corridos, esse emprego vai ser retomado. Há outras hipóteses, né, de suspensão desses acordos que foram realizados, que é no fim da pandemia. Se o fim da pandemia ocorrer e tiver no meio desse acordo, também vai ser suspenso, né? E, além disso, a cessação, né, do estado de calamidade, que é a mesma coisa, enfim, ou o fim do período pactuado. Também teve a questão do teletrabalho. Muitos empregadores adotaram um regime de teletrabalho. E o que vai acontecer? O empregador também pode determinar o retorno ao emprego? Pode determinar também, no mesmo prazo, basicamente, de 48 horas, o retorno ao trabalho normal. Então, assim, com essas questões, como estão previstas tanto na medida 927 quanto na medida provisória 936, a gente não tem muita dúvida. Agora, o que se pergunta, né, é como que esse trabalho vai ser retomado, né? A gente vai retomar o trabalho normalmente, como era antes? A resposta é não, né? Essa é a verdade, gente. A gente vai manter um estado de cuidado, né, para não haver disseminação do Covid permanente aí, até que a gente consiga controlar essa pandemia de uma forma mais eficaz, talvez por meio da vacina, ou de um remédio que cure aí com mais tranquilidade, né, que ainda não foi achado essa questão. Então, assim, esse novo normal, como vai ser regido? A gente teve uma portaria conjunta da União, que determinou medidas a serem observadas, né, visando a prevenção, o controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid nos ambientes de trabalho. Então, são orientações gerais para o empregador tomar no retorno dessas atividades. Foi exatamente o que você falou, é um novo normal, não vai voltar tudo como era antes, né? Então, Exatamente. assim, essa medida, né, essa portaria conjunta número 20, ela não determina e nem autoriza a abertura dos estabelecimentos. Acho que é a primeira observação que deve ser feita, porque a União não está determinando de forma ampla. Na verdade, quem tem determinado isso são os governos e os municípios. Determinada abertura de quais estabelecimentos vão poder começar a funcionar, e está sendo feito por fases. Aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um decreto, que eu vou falar aqui para vocês, é o decreto 47488 de 2020, que determinou um faseamento aí para abertura gradual dos serviços no município do Rio de Janeiro. Então, assim, tá tudo abrindo? Não, gente, não tá tudo abrindo. Por exemplo, amanhã a gente já vai começar uma nova fase aqui no Rio de Janeiro,
Então, assim, a cada fase, esse decreto tem medidas específicas. Por exemplo, para restaurantes, para academias. Então, assim, ele tem um detalhamento aí que eu recomendo que seja observado. Assim, cada estabelecimento observe para saber se vai poder abrir, se vai abrir com restrição ou sem restrição. O decreto faz todas essas observações. Então, essa é a primeira questão. Você é de Niterói, né, Marlon? Então, aí também talvez tenha um decreto regulando essa questão. Se Inclusive, você hoje quiser abriu falar no alguma shopping. coisa. O Plaza Shopping hoje abriu na cidade, com restrições, com horários reduzidos, mas há sim decreto aqui municipal, regulamentando também mais uma fase, porque Niterói já estava voltando ao novo normal. Porque Uhum, Niterói, como você deve estar acompanhando na mídia, tomou as medidas de isolamento bem antes do restante do Brasil. Então a gente está sim. numa fase aqui um pouquinho melhor, né, na questão de estrutura hospitalar, apesar de eu discordar em muitos aspectos, por conta dos vizinhos, que a gente atende São Gonçalo, atende Maricá, enfim. Mas independente disso, o ponto aqui da live não é político, então, mas a grande questão é que a gente já está voltando ao normal aqui. Tanto é que hoje eu me É. atrasei para a live, né, pegando a ponte aí de Niterói, muito tempo que eu não pegava um engarrafamento, peguei engarrafamento, e de fato a gente está retomando aqui um novo normal. E esse novo normal, né, exige aí da gente, como operador do direito, uma atenção na orientação dos clientes, quem trabalha com consultivo, com preventivo, né, e até com contencioso vai começar a sentir agora os reflexos desse retorno. Por falar nisso, É gostaria de exatamente cumprimentar, isso. só cumprimentar a doutora Sabrina Fará, que entrou aqui, que é líder do GT de Compliance do Rio de Janeiro. Boa noite, doutora Sabrina. Obrigado pela sua presença. Boa noite, E muito obrigada pela presença, eu conheço também. conhece também, né? Então, gente boa Uhum, demais. Super fera. é. Eu também É sou aqui exatamente essa questão do. Não, pode falar. Não, fala, continua. Essa questão exatamente do compliance, eu acho que é exatamente essa pegada aí de orientações, né? Porque é uma portaria, né? Não é uma norma, assim, tão cogente quanto uma lei, né? Mas que deve ser observada sim, porque nesse momento as orientações de prevenção e de contenção desses riscos são muito importantes. Então, a gente tem uma norma dessa, vale a pena, assim, seguir porque é muito complicado, né? Você retomar as atividades como se nada tivesse acontecendo, né? A gente não pode fazer isso. E essa portaria contém muitas orientações. E eu vou inclusive falar agora, mas queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, Marlon, antes de eu entrar nessa portaria e nessas Pode orientações falar. mais específicas. Ah, Toca a então tá brasa. bom. É, então, primeiramente, né, a portaria determina que devem ser divulgadas orientações e protocolos com medidas necessárias para controlar e prevenir a transmissão, né? Então, são as medidas no ambiente de trabalho, medidas nas áreas comuns, e devem também ser previstas ações para identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas. E também uma etiqueta para higiene das mãos e etiqueta respiratória. Isso foi assim a primeira determinação, que é mais geral, e depois ela vai entrando mais especificamente em cada área. E essas informações, uma observação importante, devem ser repassadas aos terceirizados e às outras empresas que também entrarem no estabelecimento. Então, assim, é para todos, deve ser uma informação disponível para todos. Então, assim, uma observação importante também é que antes, vamos voltar todo mundo. Não. A portaria determina que deve ser realizada uma triagem dos trabalhadores para poder afastar casos confirmados, casos suspeitos e casos contatantes, que são essas três categorias que a portaria criou, né? Que são os casos confirmados por exame, casos suspeitos, que são pessoas que têm sintomas, né, mas não têm a confirmação do exame, né, do Covid, e os Muito contatantes bacana. são as pessoas que tiveram contato com pessoas que já foram confirmadas com Covid. Então, ela criou essas três categorias para serem observadas mais de perto pelo empregador, podemos dizer assim, para evitar a disseminação no ambiente de trabalho. Então, esses três casos, né, são casos em que deve haver o afastamento dos trabalhadores das atividades presenciais por 14 dias, né, e a manutenção da remuneração durante esse período, né, obviamente, não há discussão nesse caso. Pode voltar antes desse prazo? Então, a portaria diz que sim, né? Caso o exame laboratorial descarte o Covid, que acho que não há muita discussão nesse caso, né? Mas
tem uma previsão que eu achei um pouco problemática, que é se estiverem assintomáticos os trabalhadores por mais de 72 horas. Então, assim, eu não vi em nenhum outro instrumento ou em recomendações da OMS essa questão de 72 horas assintomático, porque sabemos, nós estamos acompanhando essa questão da pandemia, que a pessoa assintomática também transmite. Né? Então, por exemplo, uma pessoa contatante teve contato com o Covid, uma pessoa que foi contaminada, não desenvolveu o sintoma, mas a norma manda você afastar. E ela, a partir daí, não teve sintoma. Então, assim, ela não teve sintoma por 72 horas, não vai mais contaminar? Não há nenhuma confirmação sobre isso. Então, assim, por cautela, eu recomendaria não afastar, não retomar o trabalho, mesmo assintomático, por 72 horas. Eu acho que tem que manter em 14 dias de afastamento. O que você acha, Marlon? Sim, o trabalhador ele tem que, nesse momento, observar todos os meios preventivos, né, para que garanta ali a saúde do empregado, do ambiente laboral, inclusive montar canais de comunicação, canais de realmente prevenção e saúde do empregado. Tá? Você tem a CIPA, né, para as empresas grandes, mas nada obsta também de quem trabalha com compliance, né, que montem canais ali exclusivos de comunicação de casos suspeitos, de casos confirmados. E nessa dúvida entre manter um empregado assintomático ou não, é melhor realmente afastar, porque a responsabilidade é do empregador. Ele tem responsabilidade objetiva, Exatamente. o risco da atividade é dele, então ele deve zelar pela Exatamente. saúde, o princípio da proteção, saúde do trabalhador e do seu ambiente laboral. Tá? Com Inclusive, certeza. o empregado também tem esse direito de denunciar o empregador que não obedecer, não observar pela sua segurança física, pela sua segurança fisiológica. Tá? Você tem qual recurso você tem para isso? Você pode entrar, por exemplo, com uma rescisão indireta do contrato de trabalho do Exatamente. empregador e, Eu né, recebi uma obrigar. pergunta no meu Instagram sobre isso, e foi exatamente isso que eu respondi. No caso de o empregador não tomar nenhuma atitude para poder manter a salubridade do meio ambiente, que é uma questão de salubridade, de saúde pública, de saúde dos Exatamente. trabalhadores. Se ele não estiver mantendo essas medidas, ele está violando o contrato de trabalho, porque é obrigação dele. Então entra lá na CLT, no artigo, que o empregador não está cumprindo com as obrigações do contrato de trabalho, então É pode o sim ocasionar 483C da rescisão CLT. direta. Isso mesmo, é o 483C da CLT. Tá? Quando Isso, você exatamente. coloca o empregado ali numa situação de risco, né, à infecção, à doença ou moléstia grave. Então, você enquadra nessa linha, a linha C, e requer ali a rescisão indireta do contrato de trabalho. É possível. Tem também a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, tá? Mais a NR número 1 do Ministério da Economia, que faz o seguinte, ela possibilita o empregado, tá? Caso ele constate um risco ali realmente no ambiente de trabalho, o risco ali, a ausência de EPIs, porque nesse momento é importantíssimo que o empregador providencie EPIs, o álcool de 70%, máscara, dependendo da atividade, né, luva. Você vê muito isso, observa assim, imposto de abastecimento ali nas lojas de conveniência, nos postos. Você vê vários trabalhadores sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, e estão realmente em contato o tempo inteiro com pessoas. Então, o empregador ele vai ter realmente que providenciar ali, nesse caso, a máscara, a luva. Tá? Isso se enquadra Sim. também para o ambiente doméstico. Lei Complementar 150, é bom lembrar que vale também essas medidas para o Sim, empregado doméstico. inclusive, na portaria existe também medidas sobre essa questão de fornecimento de EPI, previsões específicas, mas antes de falar especificamente disso, né, tem uma categoria que foi criada nessas medidas provisórias agora, durante a pandemia, que são os trabalhadores com condições de risco. Né? O que fazer nesses casos? Que são pessoas que têm problemas de coração, problema no pulmão, doenças renais, diabéticos, gestantes de alto risco. A preferência, a recomendação é mantê-los em regime de teletrabalho, ou trabalho remoto, e se não for possível, mantê-los em trabalho em um local arejado e higienizado ao fim de cada turno. E essa higienização ao fim de cada turno é recomendada para todos os postos de trabalho. Então, assim, se o trabalhador compartilha o mesmo local de trabalho com outro, ao final deve haver essa higienização. Aí a questão da higiene, né, das mãos, é uma nova etiqueta, né, que a gente está adotando, que você mencionou, próximo aos locais de trabalho, a portaria também determina que a empresa deve disponibilizar o álcool 70,
Ou então sabonete, água e papel, né? Para poder fazer higiene, que é mais difícil, né? Para poder deixar ali dentro da empresa, em várias, perto de cada sala, é muito difícil você conseguir colocar. A aferição de temperatura também é importante. Se você Isso, trabalha, exatamente. né, com consultivos e tudo mais, é muito Ela importante determinou isso. também. É muito Sim, importante já. Você sim. já implementar isso na entrada É, da empresa. exatamente, é muito importante. Aí a questão da etiqueta respiratória, que foi uma expressão adotada pela portaria e que eu acho que vai se popularizar, né? Orientar os empregados de que eles evitem tocar o rosto em geral, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir com o cotovelo, higienizando também a mão, enfim, o local ali que tossiu. Prever o fornecimento de máscaras que devem ser trocadas no mínimo a cada 3 horas e o fornecimento de divisórias ou proteção facial do tipo viseira e óculos de proteção também. É difícil a gente ver em alguns locais a máscara, né? Mais difícil ainda ver o óculos ou aquele face shield, Sim, mas isso é sim, muito importante, porque a muito. portaria determina que deve ter ali a instalação de divisórias, e se não for possível que o empregado fique a 1 metro de distância, no mínimo, que é uma outra previsão da portaria, que é o distanciamento social. Então tem que manter uma distância mínima entre os trabalhadores de 1 metro e entre os trabalhadores e o público, também, se houver atendimento ao público, é uma questão muito importante. Deve haver o Aquelas controle de plaquetas, espaço. né? Aquelas É, plaquetas também, onde for necessário. Ainda há exatamente. pouco, eu vim para o Rio, do Rio para Niterói de Uber. E o Uber tinha ali aquela tela de divisão, achei bacana. Então, são esses tipos de atitude, condutas, que o empregador deve tomar. Eu vou até dar uma dica para vocês que advogam na área trabalhista. Seria interessante você já vender para o teu cliente ali, fazer um plano para o teu cliente de retomada da atividade. E aí você faria o quê? Faria um treinamento para os empregados até, com esses procedimentos que a doutora Jaqueline já falou aqui, né, de estar higienizando a mão, de tanto e tantas horas. Você pode criar um plano realmente de combate ali, prevenção ao Covid, montando uma comissão, né? E aí você pode vender para o cliente um curso desse, claro que evidentemente não vai ter como aglomerar todos os funcionários numa reunião. Você usa tecnologia, tem o aplicativo Zoom, tem vários aplicativos, Google Meet e Uhum. tal. E aí você pode fazer esse treinamento de retomada ao trabalho, tá? Porque é É importantíssimo realmente. uma ótima observação. Inclusive, a portaria fala para não realizar reuniões de forma presencial. Então, realmente, se for realizar esse treinamento por meios telepresenciais, né, que é a expressão que está vindo aí em alta, que eu, particularmente, acho muito estranho, porque se é presencial, não é por meio telemático, mas foi o meio que a gente achou aí. Acho talvez para amenizar aí na palavra até esse sentimento, né, de não estar presente junto com os outros. Estou telepresencialmente aqui junto com você, né, Exatamente. mas é exatamente isso. E sim, essa portaria, né, ressalto novamente, é muito importante, porque ela já dá um norte aí para todo mundo, e se for realizar esse curso, ela tem várias questões, assim, eu estou fazendo apenas um resumo aqui, mas ela fala sobre questões muito específicas, né? E óbvio que também podem ser aprofundadas. E você, só queria aproveitar aqui que você mencionou a questão do Uber, falar que Uhum. os entregadores hoje fizeram uma greve, né, aqui no Brasil, enfim, em busca de melhores condições de trabalho, né, na pandemia, que também desvelou aí essas condições de trabalho. Então, só ressaltando aí, lembrando todo mundo, quem não está sabendo, acompanhar um pouquinho desse assunto que é muito importante, né, que faz parte também da minha área de pesquisa, mas não é o momento aqui para a gente aprofundar Bacana, nesse bacana. assunto. Você não Tá sabia não pesquisando? da... Não sabia. Sim, Tá sim, pesquisando nessa área? Bacana. aham, tô Da pesquisando. precarização do trabalho, uberização. Exatamente, lá no Tribe 21, eu faço parte do grupo Tribe 21 lá da UFRJ, né, no meu mestrado. Desde da minha monografia lá eu já pesquisava sobre esse assunto, e só fui aprofundando, né, a pesquisa. A gente trabalha a relação dos motoristas com a Uber, com o 99, né, essa questão dos Já motoristas e vou dos deixar, entregadores também. Hum? já vou te deixar um convite para fazer uma live com esse tema, para a gente Ah, debater obrigada, com mais certeza. Esse e, tema, e- então, tá na ponta da língua, porque o tempo inteiro a gente está acompanhando tudo aí que está acontecendo.
Então, já aceito de antemão, com certeza. E todos que estão aqui estão convidados também para a gente poder falar um pouquinho melhor. Então, voltando aí, né? Além do controle, assim, tem que controlar espaços mais fechados, como elevador, e ambientes restritos como banheiro e vestiário. Tem que haver um controle de pessoas. Não pode deixar aquela aglomeração. Ah, vai entrar todo mundo no elevador, entra todo mundo. Não. A recomendação é que fique a pessoa de 1 metro de distância. Então, tenta ali fazer um cálculo ali. Quanto que dá com 1 metro de distância as pessoas ali dentro do elevador? É uma possibilidade aí para poder controlar esses locais, né? E a questão de atendimento ao público, priorizar o agendamento de horário e só permitir a entrada de pessoas no estabelecimento usando a máscara. Isso é muito importante, né? E, se possível, né, que com a questão da retomada da economia fica em debate aí, essa questão do teletrabalho, né? Se for possível, mantém trabalhador, né, em teletrabalho. Só se for imprescindível que se recomenda a adoção do regime presencial. Teve alguém que mandou uma dívida aqui? Tem uma pergunta Deixa eu aqui do ver a Sérgio dúvida. Cruz. No caso das pessoas que tiveram o contrato suspenso ou diminuição da jornada de trabalho, em que situação o Estado complementa o salário? Em que situação ele pagará a totalidade? Quer responder? Sim, então, o Estado complementa o salário nos dois casos, né? No caso da redução da jornada e no caso da suspensão do contrato de trabalho. A questão é que não vai pagar a totalidade, o empregador, né? O empregador, ele paga o percentuais. Então, assim, se ele reduziu 25% da jornada, vai reduzir 25% do salário. Reduziu 50% da jornada, 50% do salário, até 75%, que são esses três estandes, né, de redução que são permitidos aí da jornada. E o Estado vai complementar essa renda pelo benefício emergencial, né, que é de acordo ali com o seguro-desemprego, né? E no caso da situação, total pagará a totalidade. O Estado não vai pagar a totalidade, a questão é que o benefício emergencial é baseado ali no seguro-desemprego, então ele também vai pagar de acordo com Chega até o percentuais de limite, seguro-desemprego. até 1.800 um pouquinho, que é o limite do seguro-desemprego. 814, Isso. 16, se não me É, engano. e a questão é que, assim, na suspensão do trabalho, o empregador não vai pagar, né, a princípio, o valor do salário. Ele vai pagar só se for empresas com, acho que, mais de 4 milhões e 600, algo do tipo. São grandes empresas com uma renda anual bruta no ano de 2019 superior a esse valor, aí ela paga um percentual do salário, entendeu? Mas Aí ela não depois vai de pagar o salário 30%, todo. Aí a empresa, nesse caso, ela vem com uma ajuda compensatória de custos de 30%, Isso, tá? Além do que o exatamente. governo vai pagar. Mas as Isso. vantagens são mantidas. É bom ressaltar que as vantagens ficam mantidas. Mas o que acontece? Pegando esse fio aí, quando da retomada dos contratos de trabalho, volta a correr ali as regras avançadas anterior à pandemia. Né? Só que com uma observação. O empregado tem direito à estabilidade provisória, à garantia provisória no trabalho, pelo tempo em que ele ficou afastado. Né? Então, se o empregado ficou um mês afastado, ele tem direito à garantia provisória no emprego por mais um mês. Ele tem há 2 meses, ele tem direito à garantia provisória por mais 2 meses. Né? Tem todas essas questões aquela doutora já falou sobre a saúde, sobre a preservação do meio ambiente saudável, salubre. Né? Existe a possibilidade também de continuar no teletrabalho, porque vale ressaltar, tem regulamentação na CLT já antes da pandemia, introduzida ali pela reforma trabalhista, entre os artigos 75A, né, e seguintes ali, você tem a questão realmente do teletrabalho, e você tem essa opção ainda, não só pode, como na minha opinião deve ser possível, manter o empregado em teletrabalho, se a atividade realmente permitir, aí você faz nos moldes da legislação ordinária, da CLT, o que não muda muito em relação à medida provisória. A única diferença são os prazos ritualísticos ali, que seria o aditamento contratual, a anuência das partes. Ali é bom observar que ali, quando se refere na troca do teletrabalho para o trabalho presencial, o empregador pode fazer sem a anuência do empregado, pode fazer de forma unilateral,
notificando com 15 dias de antecedência, nos termos da CLT, dos 75A seguintes ali da CLT, que regulamenta a parte do teletrabalho. Então, existe a possibilidade de você continuar no teletrabalho, fazendo ali um aditamento contratual nos termos da legislação ordinária. Agora, Marlon, tem também a questão do IPI, que a gente já falou, de reforçar realmente o IPI. Mas, Marlon, sofri um acidente de trabalho, uma doença acidental. Peguei Covid porque o o empregador negligenciou ali, não fornecia equipamento, tinha uma pessoa infectada, ele fez vista grossa e eu peguei a doença. E agora? E ele me demitiu. Olha, você tem direito à estabilidade. Tem Uhum. direito à estabilidade. Por quê? Medida provisória 927, com o artigo 29, super, hiper polêmico. Não sei se você lembra disso, doutora Jaqueline. Aquele artigo que falava que a Covid não configuraria ali a doença, né, do trabalho. Mas aí É. houve julgamento do Supremo Tribunal Federal de várias ADIs, né, eu até anotei aqui algumas, a 6342, para vocês darem uma olhada depois, 6344, 6346, tem outras várias ADIs julgando, suspendendo ali o artigo 29, porque é possível, assim, como eu falei no início da Sim, live, né, a responsabilidade objetiva é sempre de quem? Do empregador. Né? Ele tem a responsabilidade pelo exercício da atividade dele, empresário, então corre também contra ele os riscos dessa atividade. Então ele deve exatamente. manter Ele o não ambiente pode seguro. repassar, né, para o empregado esses riscos. Inclusive, é até tá ali até no início da CLT para configurar ali a relação de emprego. Quem assume os riscos do trabalho é o empregador. Então, é uma questão fundamental, Fundamental. realmente. Exatamente. E aí, nesse caso, se houve negligência ali por parte do empregador, vista grossa, ou então até mesmo não providenciou ali esses itens básicos de segurança do trabalho no momento de pandemia, configuraria ali a doença decorrente do trabalho e, portanto, existe a aplicação da garantia provisória do emprego por 12 meses, Uhum. nos termos ali da legislação previdenciária, né? O Afastaria auxílio ele doença por 15 tributário. dias, né, com a remuneração do empregador e depois ele entraria ali com a questão da previdência ali, com o benefício do auxílio doença, né, Aplica ali a Lei previdenciário. 8.213 de 91, a lei, artigo 118, e aí faria realmente jus ao auxílio doença. E o que acontece? Mas, Marlon, vamos supor que o Rio de Janeiro flexibilizou tudo, né, Jaqueline? Flexibilizou tudo e tal, e Niterói também, e aí começou a subir o número de Covid, subiu. O poder público, o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio, o município de Niterói, resolveu então fazer um lockdown, ou então restringir ainda mais ali, fechar o cerco ali, para combater a pandemia. E aí minha atividade, eu sou empresário, Jaqueline é empresária e tal, tem uma loja lá, e aí que vende cosméticos, e aí é obrigada a ter que fechar. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, a medida provisória ela foi renovada, mas ela, por ter sido reeditada ali, ela continua valendo. Isso não quer dizer, não dá um cheque em branco para o empregador, para que ele possa, de novo, estender essa suspensão do contrato de trabalho por mais de 60 dias ou 30 dias, ou Exatamente. fazer a redução de novo por mais 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Porém, vale lembrar, a legislação, a medida provisória 936, ela deixa claro que o acordo ele pode valer por até 90 dias, certo? Então, se eu fiz, por exemplo, a redução do contrato de trabalho por 60 dias, eu tenho ainda mais 30 dias ainda que eu posso fazer um acordo. E eu posso Uma reduzir, suspensão, então. uma redução. E eu posso fazer uma suspensão, uma redução. Fechando É, dentro dos 90 dias. Aí eu posso é. fazer isso. A Talvez seja suspensão uma que tem que solução. ter no máximo 60 dias. Também pode fazer, Exatamente. suspendi por 60 dias. E agora? Ainda está nesse estado de calamidade, não quero retomar totalmente. Pode reduzir por mais 30 dias o Mais contrato de 30 trabalho, dias, vai fechando para os aqueles 90. 90 dias. Isso, Exatamente. exatamente. Eis uma saída para um caso de eventual aí retomada né, das medidas restritivas, ou um lockdown, que a gente chama aqui no Brasil, trancamento, né? Então, existe essa opção também, tá? Uma outra questão também, que tem acontecido até.
do empregado ficar doente com Covid e ser demitido. Ao invés do empregador afastar ele, auxílio-doença e tal, claro, tomando todas as medidas de segurança, não vai configurar doenças de trabalho. Então, ele teria que estar afastado para se tratar, ficar em isolamento. Qual é a recomendação quando se pega um Covid, né? Eu, graças a Deus, ainda estou limpo nessa quarentena, não peguei. Mas é ficar 14 dias em média em casa, né? Mais ou menos, a orientação. E aí só voltar quando o médico liberar. Mas Uhum. tem empregador que não está fazendo isso. Tem empregador demitindo, largando a própria sorte. Isso é dispensa discriminatória, meus caros. Vocês estão com prato Abuso cheio de na mão. direito por parte do empregador, né? Exatamente. Aí vou aplicar o quê? Vou aplicar de forma supletiva, subsidiária ali, a súmula 443 do TST, que fala da dispensa discriminatória de doenças graves, de moléstia grave, do portador de HIV. Então eu posso usar isso daí de forma complementar, entendeu? Eu posso usar ali essa mesma situação, entendimento do TST, de maneira supletiva, e pedir ali na Justiça do Trabalho a reintegração do empregado, porque realmente é abusivo, houve abuso de direito. Eu não posso abandonar o empregado, ele tem que entrar com auxílio-doença, é o correto. Dar entrada no auxílio-doença, mais de 15 dias, até 14 dias, ali 15 dias, obrigação do empregador sustentar. Houve ali a interrupção do contrato de trabalho, né? E aí, passando de 15 dias, a suspensão do contrato de trabalho fica sob a responsabilidade da Previdência Social. Então, tem Uhum. empregador fazendo isso. Então, muito cuidado com isso. Você tem clientes que fazem isso, né? Faça um alerta a esse cliente, empresa, né? Se você tem cliente que foi vítima disso, eis aí uma saída. Traga para a sua reclamatória trabalhista a súmula 443 da CLT de forma análoga, porque realmente é uma dispensa discriminatória. Tá? Existem mais perguntas aqui. Vamos ler as perguntas? Vamos, vamos. E Ezequiel, doutora Jaqueline, a minha dúvida é a seguinte: para as pessoas que estão aposentadas, mas ainda estão trabalhando, porém o empregador diminuiu em 50% o período de trabalho com a consequente remuneração. Não entendi, mas minha dúvida é a seguinte: as pessoas que estão aposentadas, mas estão trabalhando, ok, está trabalhando. Porém, o empregador diminuiu em 50% o período do trabalho. Aí ele paga 50% a menos. Não entendi muito bem, Ezequiel. Se puder reformular depois a pergunta. Realmente diminui 50%, o empregador pode diminuir também 50% se ele diminuir 50% da jornada, diminui 50% da remuneração também. E aí o governo complementa. O vereador Leonel Brizola entrou aqui na nossa live. Mas Gostaria eu de acho que a complementar. questão é que o governo não complementou nesse caso, Do caso do porque Ezequiel, já recebe a aposentadoria, entendeu? do Ezequiel. Ezequiel, responde pra gente aí o que você quis perguntar. Ele já recebe a aposentadoria. Nesse caso, ele botou aqui embaixo. Nesse caso, o governo dá que garante a diferença dessa remuneração? É isso, doutora Jaqueline? Eu acho que é exatamente isso. Pelo visto, o governo está rejeitando o benefício emergencial por eles serem aposentados. Ou não poder acumular os Exatamente, benefícios? exatamente. Eu entendo que essa questão ainda pode ser revisionada na justiça. É uma questão Porque, aí de disputa, né? Porque a houve princípio não execução, vai poder forçar, né? Tipo, não, vou lá bater no INSS e na porta ali da União, não tem como, né? Vai ter que entrar na justiça para poder vai ter que entrar na discutir, né? justiça. Exatamente. Porque existe a aposentadoria, mas existe o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, tem uma relação de emprego, tem as obrigações por parte do empregador, e ele, tudo bem que foi por um fator externo, força maior, foi lá e teve que realmente mudar a situação contratual por um fator externo, mas o empregado também não pode ficar nessa desvantagem
porque vai haver realmente a redução da sua subsistência. Então eu entendo realmente que é possível a revisão disso na justiça, E a tá? outra, a Regininha Lima, falou a mesma coisa, que ela é aposentada e continua trabalhando com acordo antes da pandemia de 25% de redução da carga horária e salário. Não, eu acho que é outra coisa. Numa eventual demissão, o cálculo rescisório será em cima do salário do acordo? Não. No eventual rescisão vai ter que ser em cima do salário normal. Mas não vai ser agora. É. Vai voltar, vai ter ainda a garantia provisória no trabalho. Tá, Regina? Você vai ter a garantia provisória do trabalho pelo tempo da medida. E aí você vai ter que ser feito o cálculo com base no seu salário mesmo, de fato. E não no salário. Porque, na verdade, uma parte do salário estava sendo subsidiada pelo governo, né? Então, a responsabilidade rescisória contratual vai ser com base realmente no seu salário pactuado, tratado. Não é, doutora Jaqueline? Eu acho que essa questão aí dá uma boa discussão também. Eu acho que vai ser disputado aí na justiça essa interpretação, você não acha, não? Vai dar também uma margem de interpretação. É, eu acho. Que nem a questão lá do. Eu acho que essas, por não ter uma previsão legal expressa, né? Que eu Mas vai saiba, que sair. você sabe? Você sabe de alguma previsão legal expressa sobre isso? Não, ainda É, não. eu acho que assim, na minha opinião, deveria ser no salário completo, mas agora, se vai ser no salário completo ou não, isso muito, muito provavelmente vai ser de questão de disputa judicial e assim, a gente não tem um entendimento, né, consolidado aí, né? Infelizmente, no direito, às vezes a gente tem essa questão aí de Porque a incerteza, né, do medida, direito. porque a medida provisória ela não fala nada, não toca nesse assunto, nesse aspecto. Então, na minha visão, realmente mantém a regra que está prevista na CLT. No que a medida Sim. provisória não tocou, né, mantém ali a interpretação ordinária da CLT. Então, ele teria que fazer rescisão contratual com fulcro na CLT. Até porque, Com pelo base- princípio ali da interpretação favorável, ali, o princípio da proteção, a gente sempre interpreta as normas de forma mais favorável ao trabalhador, né? Então, realmente, eu acho Exatamente. que você está certo aí. Né? À luz do princípio da norma mais favorável, mais benéfica, e existindo uma legislação ordinária, no que a legislação, no que a medida provisória, que já é um pouco precária ali por ser ali editada pelo Poder Executivo, em caráter de urgência, né, não traz a regulamentação, eu vou aplicar o que está previsto na legislação comum, né, na legislação ordinária. Então, se a CLT prevê para o pagamento, quando se tem uma rescisão, o pagamento da verba rescisória com base no salário da pessoa mesmo, contratual, né, ou então até aquele salário que já foi incorporado por razão das gratificações, de horas extras habituais e tal, vai ter que ser com base em cima disso. É, vamos lá, tem mais alguma pergunta? Nós paramos com a pergunta da Regina, né? Minha dúvida, sou É, aí ela aposentada fala. e continuo trabalhando pela empresa 50%. Não tenho direito à parte por ser aposentada, mas sou É, foi a descontada mesma de. questão do Ezequiel. Vai gerar uma discussão aí, isso aí, vai gerar. Essa é uma Vai gerar, questão que a com gente não tem certeza. uma resposta objetiva, mas vai gerar uma discussão no Poder Judiciário, certamente. É uma questão realmente que envolve direito previdenciário, vai dialogar com a matéria de direito previdenciário, mas que eu entendo que é plenamente possível sem a discussão disso na Justiça, em face no caso ali do empregador e tal, porque ou da Previdência Social, a gente vai ter que realmente se debruçar sobre esse tema, porque não existe uma legislação ainda regulamentando esses casos. E E a lei você também é acha um. que isso aí vai ser julgado pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Federal? Também tem uma Ainda tem disputa aí essa de questão. competência, né? Ainda vai ter uma disputa de competência, exatamente. Então tem muita Isso vai questões dar aí que muita tem que discussão fazer. aí depois da pandemia, e provavelmente vai ter algum Tribunal Superior se manifestando para poder fixar a competência, porque às vezes os dois vão negar, ou os dois vão dizer que a competência é deles, né, os tribunais, no caso, federal e o Tribunal do Trabalho, então também ainda tem essa questão da competência aí a ser discutida, né? Exatamente.
É um limbo, fica um limbo. Bom, eu colocaria o governo, porque ele chamou para si a responsabilidade, né, quando fez a legislação. Então, eu acredito que a competência seja da Justiça Federal, porque ele abocou para ele ali a responsabilidade quando ele criou o programa de emergencial de manutenção de empregos, e quando ele criou realmente esse complemento e tal, então ele chama para si a responsabilidade. Então, a partir do momento que ele nega isso para alguém, inclusive, mesmo aposentado está contribuindo ainda, eu acho que a discussão tem que ser lá, para pacificar lá, na federal. Mas qual é a Entendeu? natureza dessa verba? Do A natureza é benefício alimentar também. emergencial aí? É previdenciário? É alimentar e previdenciária, porque ela é um benefício realmente social. Não chega a ser Entendi. tipo um trabalho É, sendo, previdência. considerando-se. É porque, assim, tem aquela norma na Constituição, né, que fala que todas as questões relativas ali, acessórias ali ao contrato de trabalho, em tese, seriam julgadas pela Justiça do Trabalho, mas a gente tem visto que a Justiça do Trabalho tem perdido muito terreno, né, na competência dele ali. Cada vez mais a gente vê os tribunais cortando e podando as competências da Justiça do Trabalho e transferindo, né, para outras justiças, seja acessível na questão do Uber, por exemplo, que fixaram que a justiça competente é a justiça comum, né, ou seja em questões previdenciárias, enfim. Isso é uma outra Então, assim, questão a polêmica. tendência Eu também acho que a Uber, se for relativo ao trabalho em si, é na Justiça do Trabalho. Vem a emenda constitucional número exatamente. 45. Eu concordo com você, mas a gente teve aquela decisão do STJ que esquenta bastante essa questão aí. Então vamos ver aí, cenas dos próximos capítulos, o que vai Ó, sair. Sérgio, com a solicitação do empregador, à volta da rotina de trabalho, existe alguma medida que assegure o empregado por algum período de ser demitido? Sim, Sérgio. O Que é mesmo período que exatamente você. a Isso, garantia, né, complemento. provisória no emprego ali, pelo mesmo tempo que houve a suspensão ou a redução, ou os dois, né, como a gente disse que é possível também, né? Então, assim, se ficou 90 dias, vai ter mais 90 dias de garantia no emprego. Enfim, o tempo que você ficar ali nesse regime especial decorrente da pandemia, você vai ter o tempo equivalente quando você voltar a trabalhar normalmente. Exato, então respondido aí. É, Regina, caso o pedido de demissão tem direito aos 40% do FGTS? Não, pedido de demissão, não, não tem direito. Não tem essa indenização de 40% da FGTS, né? Não tem. Só quando é dispensado, tá, Regina? No caso de pedir demissão, não. Mais alguma questão, pergunta? Acho que não. Eu acho que Mas, a única coisa aqui que eu não falei que eu acho interessante falar é esse hum, faseamento aí do Rio de Janeiro. Houve uma controvérsia aí sobre a questão das academias, por exemplo, que teve uma norma do governo permitindo academias, salões, tudo pode abrir, né? Eu acho que não, gente, não pode abrir. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o decreto 47488, que determina as fases de abertura. Então, assim, a gente tem que observar isso. Não é porque o governo da União falou que tudo pode abrir, não é por causa disso que vai abrir tudo assim de uma vez. Tem que observar. As academias, por exemplo, que já fui perguntada aqui no Instagram sobre isso, elas mas é só engraçado. retornam agora. Hã? E o judiciário não pode abrir, né? Engraçado. É, Academia e salão pode, mas o judiciário não pode. é. A academia, ó, a partir de amanhã, tem uma previsão, por exemplo, que vou dar um exemplo aqui, porque não dá para citar, gente, é muita coisa. Assim, fala de salão de beleza, tatuador, estética, ambulantes, comércio, lanchonetes e bares. Então, assim, tem vários nichos ali da economia, né? E as academias em específico, que foi objeto dessa controvérsia, vai abrir aqui na fase 3A a partir de amanhã, dia 2 de julho, mas é aberto com restrições. Então, assim, não abre, assim, também. Pode todo mundo ir para academia? A academia vai ter que fazer o controle de fluxo, foi o que a gente falou. Em ambientes fechados, sem ventilação, é complicado deixar uma superlotação. Então, assim, o próprio decreto já prevê, olha, abertas com agendamento e capacidade máxima simultânea de 6,25 metros quadrados por pessoa. Então, assim, o que eu recomendo para quem tem uma academia, por exemplo, calcula ali quantos metros quadrados tem a sua área, para você poder depois dividir por esse divisor aí 6,25,
para saber quantas pessoas você vai poder ter no máximo. Então, assim, não permitir que entrem pessoas além dessa capacidade máxima definida em decreto. E também tem outras questões aqui. O comércio, que é uma questão aí que a gente tem com relação a bares e restaurantes. Pode abrir tudo? Não, também está aberto com restrições. E, por exemplo, as mesas têm que ter espaçamento de 2 metros. 2 metros. O sistema de self-service está vedado. Não pode ultrapassar 50% da capacidade das mesas nos espaços externos, internos, no caso, e está Mas vedado o funcionamento. o que mais eu vi hoje foi self-service aberto na rua, no Rio de Janeiro, no centro do Rio. É mole? Pois é. Brincadeira. Então, gente, não é porque também eu acho que é uma questão de divulgação, não há uma ampla divulgação dessa questão, né? Então, eu acho que esse serviço também que a gente está fazendo aqui, divulgar as normas que estão vigentes para as pessoas que, por exemplo, são proprietárias de estabelecimento, dá uma olhada qual é o seu nicho, se tem a previsão aqui, porque não é para abrir de qualquer jeito. Se não tiver a previsão de restrição, você abre naqueles moldes que a gente foi discutindo ali, de acordo com a instrução conjunta número 20, né, observando todas as medidas necessárias para evitar, né, o contágio interno, né, distribuição de máscaras e a questão do face shield, que são muito importantes, né, e essa questão da medida estrita respiratória. Eu acho muito importante que se frise essa questão de como usar máscara, por exemplo, porque quando a gente anda na rua, a gente vê as pessoas com o nariz de fora, com a máscara aqui, bota a mão na máscara, não é assim, né? E a gente não pode julgar também, porque tem que haver um treinamento, né? É uma nova forma de viver, né? É o novo normal. Então a gente tem que treinar as pessoas, não pode ficar também, ninguém sabe. Não necessariamente, tem que estar acompanhando, tem que fazer a informação chegar e ficar martelando ali, né? Até porque é dever do empregador fiscalizar também a correta utilização do EPI. Então, se o funcionário não está utilizando corretamente, o empregador tem que estar ali em cima, exigindo que ele utilize da forma correta. Tem alguém que falou alguma coisa aqui. Se o empregado não quiser colocar máscara, por exemplo, o empregador pode fazer realmente ali valer seu poder potestativo, diretivo, né, e aplicar sanção em face desse empregado. Uma advertência inicialmente, né, e depois vai subindo os degraus ali até uma possível dispensa por justa causa, né, por não estar respeitando ali o poder, né, do empregador, e não só o poder do empregador, né, porque isso é uma questão de saúde pública. Então, assim, está também prejudicando o meio ambiente de trabalho, a salubridade do meio ambiente de trabalho, os colegas que estão ali juntos, então realmente é muito grave e tem que ser observado de perto, né. Não é, dê a máscara e está tudo certo. Não, é grave. Durante o contrato de suspensão ou redução, o funcionário pode pedir demissão da empresa, Cíntia? Pode, Cíntia, pode sim. Só que aí você não há nenhuma restrição, né? Esse respeito na medida ali e a liberdade de trabalho ali do empregado, então ele pode pedir demissão sim. Não vai receber os 40%, né? Que nem a pergunta anterior, mas também é isso, né? Não tem problema nenhum. Abre mão da garantia provisória, né? Sim, com certeza. Abre mão da garantia. Com certeza, é importante ressaltar. Não vai poder depois pedir qualquer indenização porque não ficou o tempo da garantia provisória, foi opção, né? A garantia provisória tem essa natureza de, se a pessoa quiser pedir demissão, ela pode, abrindo mão desse direito também. Isso. Próxima pergunta, pode ir. Complementando a minha pergunta, Ezequiel, quanto ao assunto anterior, os trabalhadores que terão diminuição na carga de trabalho, o governo federal assume diferença, porém não assume os trabalhadores após. Você entendeu, Marlon? Trabalhadores que terão diminuição na carga de trabalho, o governo federal assume a diferença, porém não assume os trabalhadores após. Deixa eu voltar lá atrás para a pergunta dele, para a gente ver. Eu acho que deve ter mandado antes de completar, não, porque parece que faltou uma parte. Pessoas que estão aposentadas, mas ainda estão trabalhando. Porém, o empregador ficando 50% do período trabalhando. Faz o seguinte, chama a gente no privado depois, né, no direct, Ezequiel, para a gente tirar essa dúvida sua. A gente não compreendeu muito aqui. Pode chamar a gente está disponível para... Bom, não vou falar pelo Marlon, mas eu estou disponível para qualquer dúvida aí, responder no direct.
É Nós dois só estamos aqui. entrar em contato aí com a gente, então, que a gente responde sem qualquer dúvida, até porque não dá para abordar tudo com tanta profundidade também, né, em tão pouco tempo, senão a gente vai ficar aqui 2 horas, 3 horas de live falando sobre Ah, todas as nuances aí. daqui a pouco o Instagram tá derrubando a gente. São 54 minutos, já vai finalizar. E eu vou até já anunciar aqui o seguinte: quem tiver aqui, que for advogado, trabalhista, ou advogado que quer militar na área do direito do trabalho, tá? E tem dúvida até em relação à audiência, né? A gente sabe que a audiência agora está presencial, está suspensa, a gente tem a questão da audiência virtual, que é bem polêmica também. É um assunto para uma outra live, para falar sobre o devido processo legal, a legalidade e tal, ou não das Sim. audiências virtuais. Mas eu estou Inclusive, eu ia disponibilizando. falar para você, só foi uma observação, esse assunto aí, quando a gente estava debatendo, né, qual ia ser o assunto da nossa live, eu ia falar, pô, as audiências telepresenciais são um ótimo assunto, né? Mas eu acho que essa questão das medidas de salubridade no ambiente de trabalho era mais urgente, né? Porque Com certeza. atinge mais pessoas. Mas Pela continua aí, retomada desculpa também. interromper. Eu estou disponibilizando para vocês um e-book que eu fiz aí num curso antes da pandemia, né? Um curso de audiência trabalhista. Que aí tem até um desenhozinho da onde sentar, a mesa de audiência, um roteiro para você organizar as perguntas do reclamante, do reclamado, da testemunha, do preposto, tá? Então, quem quiser, e aí também contando narrando um pouquinho ali a lógica da audiência una, tá? Quem quiser esse e-book, sigam o perfil da doutora Jaqueline, me sigam, tá? E me chama no direct mandando um e-mail, endereço de e-mail que eu vou enviar, vou estar enviando amanhã, no máximo, para vocês, tá? Gratuitamente. Tô dando como um brinde aí a vocês. Ah, muito legal. Já dei uma olhada, né, nesse e-book do Dr. Marlon, e recomendo, é muito bom. É, tem mais alguém que colocou alguma coisa aqui. A Mariana. Não. Não, a É, Regina aqui, olha, falando sobre é, a demissão no período da pandemia. Então, é com a multa de 40%. Da demissão por parte do empregador, a multa é de 40%. E, 40%. e Talvez ela esteja, de repente, com uns 20% por conta daquela outra previsão na CLT do acordo, né, solicitado pelas partes. Mas a regra, Regina, é de 40%, a multa é de 40%. aquela 40%. a rescisão que você está falando recíproca ali, dos dois. Isso. Quando tem Ah, acordo, sim, né? é. No Decisão caso por de acordo. encerramento do contrato de trabalho por comum acordo dos dois, realmente a multa é pela metade ali. 20%. Mas quando não tem acordo, é 40%. É devido Se a for de acordo. iniciativa É unilateral, importante, né? é importante ressaltar que acordo tem que ter bilateralidade. As duas partes devem concordar e anuir. Tá? Se uma das Exatamente. partes não quiser, não tem um ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então é isso. Então, se um dos dois não quiser compor o acordo, está valendo a regra de rescisão comum. Multa de 40%, entrega das guias para levantamento do fundo de garantia, para habilitação do seguro-desemprego, né? E as verbas decisórias. Tudo normalzinho. Tá bom? E aí, Jaqueline, tem mais algum conteúdo pra gente? Só porque já tá acabando, 2 minutinhos. Não, eu acho que é essa questão mesmo. Acho que abordei aí, apesar de não ter ido em todas as questões específicas aí, é muito difícil, né, falar sobre tudo, mas eu acho que as principais eu consegui falar aqui. Deixa eu ver. A questão. Enfim, uma questãozinha assim, né? Que quando eu saí, eu não saio muito de casa, né? Mas quando eu saí, eu fiquei muito receosa de beber água no bebedouro. Né? Aí eu fiquei assim, gente, será que eu vou me contaminar, né? Porque você tá de máscara, tem que tirar a máscara. Então, assim, uma observaçãozinha. Se for aquele bebedouro de botar a boca, gente, no ambiente de trabalho, tem também na portaria. Deve ser utilizado com copo. Não fique colocando a boca, porque senão isso aí vai virar uma forma de contaminação sem precedentes aí. Então, só essa observaçãozinha aí. Mas de resto, acho que eu falei a maior parte aí das coisas importantes. Gente, o Instagram vai, infelizmente, cortar a gente em alguns segundos aqui. Quero agradecer.
a todos, a presença de todos vocês. Parabenizar a doutora Jaqueline, essa foi a primeira grande live dela. A gente pode fazer logo outra em breve, né? Estão perguntando quando vai ser a próxima. A gente pode marcar logo no final do mês aí mais uma. Mas Com parabéns, gente. certeza, sim. Parabéns, doutora Muito Jaqueline. obrigada, gente, pela presença de todos.